Saudações, amigos do canal. Meu nome é Alex Pino e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre acasalamentos heterodoxos. Mas Alex, o que seria negócio de acasalamento heterodoxo? Eu chamo de acasalamento heterodoxo aquele que não é comum, não é usual, não é aquele que assim para todo iniciante, aquele manualzinho de criação dos canários de cor. Todo iniciante tem lá cruz, intenso com nevado, recessivo com recessivo, marfim com marfim. Tem aquelas formulazinhas básicas. E eu vou falar daqueles acasalamentos que estão fora dessa fórmula básica, tá certo? Vou falar e vou dar a minha opinião, que não é a verdade absoluta. Vamos lá. Vamos começar com os canais de fundo branco. Fundo branco, vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora, existe fundo branco recessivo e branco dominante, tá certo? Tanto na linha clara quanto na linha escura. Na linha clara, eu diria para você que assim, os acasalamentos heterodoxos, eles não têm, eu não enxergo motivação para fazê-los na linha clara. Alex, por que você não enxerga? Por exemplo, se você cruza um branco recessivo com um amarelo intenso, você vai acabar prejudicando, ou também um branco dominante com um amarelo intenso, você vai acabar prejudicando um pouco esse passo. Tanto na forma, e aí eu lembro que os brancos, tanto os dominantes quanto os recessivos, são os pássaros que mais precisam da forma e plumagem. Obviamente que a criação e o julgamento é com base na cor do pássaro, tá certo? Nós estamos falando de canários de cor, mas nos lipocrômicos de fundo branco, o impacto ou a necessidade de uma forma bacana de plumagem é primordial. Então assim, na linha clara, eu acho que os acasalamentos heterodoxos não tem muito benefício não, pelo menos é a minha opinião. Já na linha escura, sim, tem alguns benefícios e faço. É comum eu cruzar, por exemplo, um pássaro dominante com um pássaro intenso, principalmente se for um pássaro oxidado. Se for um pássaro oxidado, se vocês verificarem no brasileiro, uma forte incidência de canários dominantes oxidados serem dominantes intensos. Quando eu boto dominante intenso, gente, é porque assim, a questão de intenso nevado mosaico, ele vai muito na estrutura da pena, tá certo? Quando eu me refiro a dominante intenso, são aqueles canários, ele tem um impactozinho negativo, porque eles normalmente são menores, com a forma um pouquinho menor, mas eles têm uma plumagem bem enxuta e normalmente eles carregam muito na envoltura, ele tem uma carga eumelânica mais forte. Mas Alex, isso é regra, isso é matemática? Não. Mas eu observo muito que assim, é costume, por exemplo, azul mogno dominante. Pássaro que ganha normalmente é um pássaro que vem de intenso. É um azul mogno dominante intenso. Eu estou falando intenso, quando eu faço assim é porque oficialmente não existe cor azul mogno intenso, tá certo? O intenso é a estrutura de pena. Eu sei que assim, para a maioria de vocês que vão assistir isso, que não criam para concurso, vai ser talvez até um pouquinho monótono e vão ter dificuldade de entender o que eu estou falando. Mas se tiver dúvida, gente, pelo amor de Deus, às vezes eu vejo assim, as pessoas ficam acanhadas de botar o comentário. Pode botar. Comentário não é só para dizer que tá bom não, tá certo? Obviamente que a gente prefere. Mas assim, pode dar sugestão, que pode fazer pergunta? Pode. Às vezes demora um pouquinho, mas eu leio quase todos os comentários. Por enquanto, como meu canal ainda tem uma quantidade pequena de inscritos, 1.400 inscritos, ainda tenho condições de fazer isso. Então eu vejo todos os comentários. E respondo, quando é uma pergunta, a grande maioria deles, se não todos. Se aquilo que eu não souber, eu vou dizer para você, não sei. Bacana? Valeu, vamos levar adiante. Então assim, vamos falar agora de fundo intenso com fundo intenso. Alex, o que é que você acha do acasalamento de dois canários intensos? Eu faço, tá certo? Vamos lembrar que o canário intenso é aquele que o lipocromo deve preencher toda a área da pena. Quanto mais preenchido, melhor. Diferente do nevado, que ele vai dar uma camadinha na extremidade da pena de névoa. Daí o nome nevado, ele forma uma em cima da outra, o nevadismo. Alex, você está dizendo que intenso com intenso é bacana, você usa? Uso, tanto na linha clara quanto na linha escura. Eu sou adepto. Alex, qualquer intenso eu vou cruzar com intenso? Não. Daí que eu digo, o que vai determinar o acasalamento
na minha opinião, e como eu ajo, não é a cor do passarinho, é aquele exemplar especificamente. Alex, você está me dizendo isso por quê? Por exemplo, dois intensos que já são bastante característicos de intensos, já tem uma carga lipocrômica bacana e não tem a forma legal, não tem a plumagem legal, eu não vou cruzar um intenso com intenso. Porque eu vou tirar canários e aí agora eu vou parar um pouquinho, vocês sabem, já estão acostumados, eu sou meio assim, eu não tenho roteiro, eu vou falando o que dá na cabeça, vou falar um pouquinho da genética. Quando você cruza dois pássaros intensos, e vamos levar em consideração que esses dois pássaros intensos, eles não são homozigotos. Alex, que diacho é homozigoto, que diacho é heterozigoto? É um negócio de genética, na internet você pesquisa, mas eu vou traduzir aqui para o canário. O homozigoto, ele tem genes alelos iguais. E o heterozigoto, genes alelos pares diferentes. Por exemplo, o amarelo intenso, normalmente, se ele for heterozigoto, e a maioria é, ele tem um gene, vou assim para configurar, o isão e o izinho. E o amarelo nevado, ele é recessivo em relação ao dominante, ele só sai, fenotipicamente falando, nevado, se ele tiver dois izinhos na carga genética. Então vamos lá. Quando você cruza dois pássaros intensos, heterozigotos, vou chamar de heterozigotos, você tem um que é isão e izinho e outro que é isão e izinho. Com a troca de genes, você vai ter 25% de isão e isão. Repare que tem isão. Se tem isão, o canário é intenso. Só que ele é homozigoto. Ele é intenso com intenso. 25% assim. É o que a gente chama de duplo intenso. 50% vai sair o intenso normal, heterozigoto, que é o isão e o izinho. E 25% vai sair izinho e izinho nevado. Alex, você está me dizendo que o cruzamento de dois pássaros intensos sai nevado? Estou. 25% dos canários vão sair nevados. Só que 25% vão sair duplos intensos. Esses canários duplo intensos, normalmente ele tem uma plumagem muito ruim, tamanho menor. É um passarinho que dificilmente vai servir para concurso. Porém, quando ele é acasalado com qualquer outro canário nevado, por exemplo, ele só vai dar intenso. Porque na hora que você pega o intenso homozigoto, isão, isão, e um nevado que é izinho, izinho, e cruza, você 100% dos filhotes vai ser isão e izinho, que é um canário, perceba, tem isão, é amarelo intenso. Ficou complicado pra chuchu, a galera vai descer o pau em mim, mas é um negocinho meio de genética. Quem interessar, quem criar para concurso, tem que ler um pouquinho a respeito disso, tá certo? Pra galera, a maioria que cria só, vai talvez assim, quem tiver interesse de aprender um pouquinho de genética, bacana. Quem não tiver, ninguém é obrigado a fazer nada, né não? Então assim, então voltando, intenso com intenso, sim, sim. Nevado com nevado, Alex, você acasala, sim, raramente, a depender muito dos exemplares. Por que você está me falando raramente? Primeiro que você só tira nevado, izinho, izinho, lembrou? Izinho com izinho, 100% izinho, izinho, nevado. Nesse caso, há uma forte tendência de você ter pássaros nevados com a névoa mais longa. Vamos lembrar que os canários nevados, eles têm que ter névoa, porém ela tem que ser curta e bem distribuída no corpo do canário. Se você cruza dois nevados, a depender dos nevados, como são esses exemplares nevados, você vai ter uma possibilidade de ter pássaros com uma névoa mais longa. Aí começa a dar problema também de uniformidade. Começa a criar canários com colar de névoa, esse tipo de coisa. Alex, mas você disse que acasala. É raro, mas eu acasalo. Quando os nevados são extremamente curtos. O que é esse extremamente curto que você está falando, Alex? Eu estou me referindo à névoa, tá certo? Quando são aqueles nevados bem curtos, que até fenotipicamente causam dúvidas se o pássaro é nevado ou intenso. Nesses casos, às vezes eu acasalo nevado com nevado, tá certo? Mas não é o meu usual. É mais comum eu fazer intenso com intenso do que nevado com nevado. Alex, a questão de mosaico. Você acasala mosaico com dominante? Sim. Na linha clara, se usa muito para tirar o dominante, pássaros nevados e pássaros mosaico. Como eu disse, o intenso não é legal. Primeiro que vai diminuir a forma e segundo que a incrustação do amarelo no dominante, que ela tem que ser
mínima, porém visível. Quando você acasala com um pássaro intenso, a tendência é, se sair um dominante de linha clara, essa incrustação nas asas do canário dominante fica maior. E aí, muitas vezes sobe até para o ombro, aqueles canários branco dominante que tem amarelo espalhado na asa toda, que para concurso não são ideais. Só que na questão dos mosaicos, eu cruzo com dominante sim, e na linha escura eu cruzo dominante também com intenso, tá certo? Então assim, na linha escura, Alex, você cruza dominante, eu estou falando tá certo, gente? Dominante eu cruzo com intenso? Sim. Você cruza com nevado? Sim. Você cruza com mosaico? Sim. O que é que vai dizer o que você vai acasalar? Normalmente a característica do exemplar. Por exemplo, se eu tenho um canário mosaico muito bom, e meus intensos não tão legais, por exemplo, canela mogno, que eu faço muito, eu vou cruzar o mosaico com intenso, e com dominante também, porque normalmente os pássaros mosaicos ele tem um bastão mais largo, e se o pássaro é oxidado, ele precisa ter um bastão mais largo. Então assim, resumindo um resumo da ópera, quase todos os acasalamentos são possíveis desde que tenham um objetivo. Então assim, normalmente o correto é você cruzar um pássaro mosaico com mosaico. Mas na linha escura é comum você pegar um mosaico e jogar no intenso, porque você vai ajudar, no meu modo de ver, mais o pássaro intenso. É comum você pegar o mosaico e jogar no dominante? Sim, para enlarguecer a estria do dominante. Lembrando que se você jogar um intenso com esse dominante, ele vai acabar afinando um pouquinho a estria. Então lembra-se sempre o equilíbrio, sempre buscando melhorar, tá certo? Assim, desses acasalamentos heterodoxos, o único que eu não faço, que talvez faria, assim, se eu tivesse exemplares de outro mundo e eu quisesse transferir a qualidade, seria dominante com marfim. O dominante com marfim normalmente tira pássaros dominantes, que eu chamo assim, com efusão de marfim, sabe? São aqueles canários que você visualmente até confunde com pássaros recessivos. Em suma, no resumo, eles são até julgados como recessivos, porque o que se julga no canário é o fenótipo, é aquele visual, tá certo? Então, se você não está conseguindo enxergar a incrustação amarela, ele vai ser julgado, ele vai ser julgado como recessivo, tá certo? Então assim, eu quis falar um pouquinho desses acasalamentos anormais, heterodoxos, só para dizer para vocês que assim, à medida que vocês forem evoluindo na canaricultura e buscar a evolução de uma determinada cor, vocês também têm que sair um pouquinho do quadrado e buscar novas alternativas de melhoria dessa qualidade. Bacana? Então assim, o iniciante deve fazer aquele beabá básico, sou favorável, sempre falo isso. Mas também estou dando minha opinião e um exemplo de que eu faço de vez em quando, são esses acasalamentos não usuais, tá certo? Alex, e o vermelho e tal? Eu falei de recessivo, me lembrei de vermelho agora, uma curiosidade de vermelho para falar. Às vezes, acontece características que você tenta passar de um canário com fator para o sem fator. Você faz isso? Faço, muita gente faz. Na primeira ninhada, na primeira geração, vai chamar aqueles canários que a gente chama de meio fator, que é aquele canário que ele não é 100% laranja. Mesmo você dando cataxantina, ele não vai conseguir processar aquele caroteno e ficar na plenitude do vermelho, ele vai ficar laranjado. Mas isso é muito comum, principalmente se você quiser passar uma determinada característica de um pássaro sem fator para um com fator. Exemplo, canela clássico. Me lembrei agora aqui de um exemplo de canela clássico que é interessante, que foi isso. Nós tínhamos aqui no Brasil bons canelas. E aí tem uns 7, 8 anos mais ou menos que Beraldi trouxe da Europa alguns canelas vermelhos mosaicos de outro planeta. Diz ele que veio da Europa, mas acho que veio de Saturno. Os canários assim espetaculares. Passou vários anos com os canários canela vermelho mosaico, 92, 93 pontos, quarteto de 370 pontos. E aí esses canários canela vermelho mosaico que Beraldi trouxe acabou sendo difundido no Brasil de uma maneira geral. Eu também, quando criava canela vermelha mosaico, eu comprei alguns passos. Eu me lembro um ano, só para você ver o nível desses canela vermelho mosaico, que fui 5º lugar de quarteto de canela vermelho mosaico.
quinto lugar no Brasileiro. Sabe quantos pontos o meu quarteto fez? 360. Ou seja, o meu quarteto de Canela Vermelho Mosaico Mágico, só acho que tem uns 6 ou 7 anos, fez 360 pontos, foi campeão e ficou em quinto lugar. O primeiro lugar ela fez 374, 374, só para você ver o nível. Então assim, o que é que fizeram aqueles criadores que criavam canela sem fator? Canela prateada dominante, canela prateada. Pegaram uns bichos desse mosaico e passaram em cima. Para quê? Para passar as características desses canários diferenciados de tipo, de melanina, de envoltura, bastão, oxidação, para os canelas recessivos e canela prateada dominante, também os amarelos. Nos primeiros anos, na primeira ou talvez na segunda geração, não saiu pássaros que sejam bons para concurso. Mas a partir da terceira, e assim aconteceu também com o ágata vermelho mosaico. Eu me lembro, há uns 25 anos atrás, os ágatas vermelhos mosaicos e os ágatas amarelos mosaicos nós tínhamos no Brasil, ou se fossem julgados hoje, não dariam 80 pontos. E aí começaram a vir os canários da Europa, ágata vermelho mosaico, foram logo apelidados de ágata paulistinha, porque eram preto, vermelho, e como tinha pouquíssima felmelanina, o prateadinho era o branco, tipo a bandeira do estado de São Paulo. Com o tempo, esses ágata vermelho mosaico também foram passados nos ágatas amarelos. Para quê? Para melhorar os ágatas amarelos. Então assim, são acasalamentos não usuais, com fator vermelho e sem fator vermelho, mas que são possíveis de serem feitos quando a gente busca a melhoria da qualidade como um todo, tá certo? Eu achei, estou terminando o vídeo agora, eu achei que ficou meio maçante, talvez muito técnico. Pedi até desculpa para vocês que não criam assim para concurso, mas eu acho que o tema, por mais que eu não tenha conseguido passar direitinho, mas para quem criar para concurso, tentem se aprofundar mais, que esse meu vídeo, que talvez não tenha explicado bacana a questão, ou eu não tenha conseguido passar direito, mas que sirva de uma pulguinha na orelha, tá certo? Para vocês buscarem mais informações, porque este assunto é de importância assim extrema para quem cria para concurso, tá certo? Lembrando mais uma vez que a galera que curte só o passarinho, o que eu falei aqui não tem muita importância não, tá certo? Um forte abraço. Se gostou, esse vídeo eu acho que não ficou bom não, mas se gostou, vai que tem uma galera que gosta de genética. Gostou? Dá o like, se inscrevam no canal, tá certo? Que motiva a gente a fazer novos vídeos. Os próximos vídeos, se Deus quiser, já vão ser lá do pavilhão da FOB Itatiba. Valeu? Um abraço!